Você já leu um edital e perguntou: isso aqui tá estranho, será que pode? Ou então, visivelmente, você viu um prazo que não cumpre sequer um requisito mínimo do marco regulatório do fomento, por exemplo, ou de alguma regra especial que existe na Política Nacional Aldir Blanc? Acontece dos editais não cumprirem determinados requisitos, ou mesmo você não tem certeza se esses requisitos estão ok, e você pode sim questionar se aquilo está dentro da normativa. Hoje a gente vai falar sobre impugnação de editais e a gente vai aprender primeiro o que é, para que serve, o que pode ser impugnado, quando fazer, qual é o prazo correto e para quem você deve enviar esse pedido de impugnação. Se você não está inscrito no canal, aí já sabe, ativa o sininho, porque tem muitos conteúdos específicos, não só para agentes culturais, mas também para gestores municipais de cultura, enfim, a gente vai falar muita coisa bacana aqui sobre cultura. Vamos lá para o assunto de hoje? Bom, gente, a impugnação nada mais é que um pedido formal de correções no edital. E é importante porque às vezes a gente reclama de um edital, mas a gente não formaliza esses questionamentos e daí a gente perde o direito de questionar depois. Ou existe até um outro momento que é o recurso, mas enfim, são caminhos, ferramentas diferentes, tá? Na impugnação, a gente vai fazer questionamentos a respeito de um edital antes que ele seja finalizado, ou seja, antes até que o julgamento, os projetos sejam divulgados. É um problema dentro do documento jurídico, tá? Então, é importante a gente entender essa questão para que serve, né? Então, para a gente formalizar correções. Com a impugnação, você pode, inclusive, fazer com que o município refaça o edital, publique novamente, enfim, numa outra oportunidade a gente vai falar do que acontece depois da impugnação. Então, antes de se consumar aquela relação jurídica entre as partes, tá? E para que serve, gente? Para se garantir que aquele processo seja legal, ou seja, esteja em conformidade com a legislação, seja ela a Política Nacional Aldir Blanc, por exemplo, ou a Política Nacional Cultura Viva, ou mesmo algum processo de licitação, um chamamento público para pareceristas ou para credenciamento de artistas, enfim, para qualquer tipo de edital público, tá? Que esteja ali visivelmente ilegal ou que você entenda que está ilegal e vai fazer esse questionamento por escrito, para que os processos sejam mais claros, né? Porque a gente precisa ter clareza das regras, dos prazos, quem pode participar, quem não pode, que tipo de projeto que vai ser aprovado ou não. Então, a clareza ali é fundamental, tem que ser acessível também, né? Tem que ser escrito de uma forma que as pessoas consigam compreender, né? E o mais justo possível. A ideia do edital é que os processos tenham transparência e isonomia, ou seja, que todo mundo possa concorrer de igual para igual, tá? Então, é esse o objetivo. Qualquer pessoa pode fazer a impugnação de um edital, tá? Mesmo antes de mandar a inscrição, ou quando, né, percebeu, já tinha mandado a inscrição, ou de repente é uma associação que nem vai se inscrever, não pretende se inscrever, mas percebeu ali visivelmente algum erro específico, né? Então, qualquer pessoa pode mandar, né, esse pedido de impugnação. Vamos entender o prazo, que isso é muito importante, tá? Tem duas regras. Primeiro, se o edital disser qual é o prazo, aí fica valendo a regra do edital. É comum que alguns editais tenham aí um prazo mínimo de 3, 5 dias para impugnação. Mas no modelo do edital, por exemplo, da Política Nacional Aldir Blanc, que o Ministério da Cultura está usando, não existe esse item expresso, não é comum. E a maioria dos municípios está usando o modelo do edital do MINC, tá? Então, se não tiver escrito nada, subentende-se que esse edital ele pode ser impugnado até o fechamento das inscrições, porque a partir do momento que se encerraram as inscrições, a gente começa, após a publicação do resultado, um outro prazo, que é o prazo de recursos, tá? Que é um assunto para um outro vídeo, a gente não vai entrar nessa temática por aqui. Mas a impugnação, se não tiver expressa no edital, subentende-se que você pode impugnar até o período que finaliza ali as inscrições. Agora, vamos entender o que se pode impugnar num edital, né? É assim, gente, não é também para sair distribuindo impugnação, falando, eu não concordo com esse edital porque as categorias que tem ou que não tem. Lembre-se sempre que para definir como usar os recursos da Política Nacional Aldir Blanc, por exemplo,
é obrigatório que as secretarias façam a tal das escutas públicas, oitivas públicas, reuniões com o conselho e tudo mais. Então, isso tem que ser observado. A gente vai falar sobre isso em outro momento, porque eu estou vendo umas questões aí bem cabeludas também a respeito disso. Mas subentendendo que o município fez o chamamento público conforme o que foi combinado na escuta pública e foi enviado para o par, isso não pode ser objeto de impugnação, tá? Então, o que é mais fácil de vocês entenderem que pode ser impugnado? Primeiro, questões de ilegalidade, quando visivelmente você vê que tem algum item que vai contra a lei. Por exemplo, se um edital tiver um prazo mínimo de inscrição de apenas 3 dias úteis, o edital de fomento. Então, já existe uma legislação específica do fomento, né, que é o marco regulatório do fomento, que pede no mínimo 5 dias úteis. Esse prazo é super curto, gente, tinha que ser no mínimo 15 dias corridos, né? Mas a lei traz esse item mínimo aí, então os municípios têm que obedecer esse prazo, tá? Ou, por exemplo, quando o município inverte a ordem das ações e pede primeiro os documentos de habilitação, certidões negativas, federal, estadual, municipal, todos aqueles documentos que nós chamamos de habilitação. No marco do fomento é específico que primeiro faz análise de mérito dos projetos. Primeiro, todos os projetos serão lidos para ver se eles cumprem os requisitos, né, do edital minimamente, se entregou orçamento, planilha, cronograma, tudo certinho, tá? Então, se tem essa inversão, por exemplo, pode ser objeto de impugnação ou qualquer outra questão ilegal, tá? Então, por exemplo, está exigindo um documento que o marco do fomento fala que não precisa exigir, que não pode exigir, ou não está exigindo algo que a Política Nacional Aldir Blanc exige. Por exemplo, a acessibilidade. Não constou nada no edital que os projetos devem ser acessíveis. A lei não fala que tem que ter uma porcentagem mínima, mas fala que todos os projetos têm que prever questões de acessibilidade para a inclusão de pessoas com deficiência. Então, esse tipo de ações aí que são ilegais, né, estão fora da lei ou vão contra a lei, você pode pedir impugnação. Vamos ver um outro item. Quando existe alguma regra confusa ou contraditória. Às vezes acontece, né, da secretaria que pegou lá um modelinho, em algum momento ela coloca uma regrinha e lá na frente essa regrinha vai se repetir e por algum motivo colocou alguma questão errada. Por exemplo, quando está dizendo lá no início que tem 5 vagas para projeto de teatro no valor de 10 mil cada um. E lá na frente, no anexo de vagas, tá 4 vagas para teatro, 10 mil cada um. Então, você percebe aí que tem contradições dentro do edital. Isso também pode ser motivo de impugnação, tá? Então, quando não está muito claro ou está realmente contraditório, visivelmente tem um erro. Então, tem lá, quantidade de vagas, total, 10, quantidade de vagas de ampla concorrência, 8 vagas para pessoa com deficiência, 2. Ali acontece muito do município errar essa continha e não bater, né, o que está previsto no edital com o número de vagas ou sai um número que não está certo. Então, é possível você colocar essas questões, né, em análise. Olha, prefeitura, isso aqui está contraditório, né, esse edital tem um erro. Também pontuação mal definida ou subjetiva demais. A gente entende que o critério de análise ele deve ser objetivo, tá? Objetivo. O que isso quer dizer? Que é um critério já pré-definido, que todo mundo vai concorrer e que o parecerista ou avaliador ele vai ter que ser restrito ao que está ali no edital. Não é uma questão para o avaliador de gostei ou não gostei do projeto. Ele vai ter que objetivamente analisar a qualificação, por exemplo, das pessoas que fazem parte do projeto, ou se vai ter alguma ação dentro de um determinado bairro do município ou de determinados bairros que o município quer entender que precisam de ações culturais acontecendo naqueles territórios, ou vai ter pontuações extra para determinados perfis, por exemplo, mulheres, comunidade LGBTQIAPN+, pessoas negras, PCDs, idosos. Então, tem que ter aí critérios objetivos, ou seja, não pode ser algo que seja muito instável para quando for fazer análise. Não pode ser bons projetos, os melhores projetos serão pontuados. Os melhores em que sentido? O que o município está entendendo como melhores projetos? É aqueles que alcançam o maior número de pessoas? É aqueles que têm o maior número de ações culturais dentro dele? Então, tudo isso tem que estar muito claro dentro do edital, para que os projetos sejam
né, mais facilmente escritos e que as regras sejam as mesmas para todo mundo e que o resultado seja objetivo. Realmente, aqueles projetos ali construíram melhor em relação àquilo que o edital estava exigindo, tá? Então, existe aí uma questão também de isonomia. Então, por exemplo, quando um edital ele exige 10 anos de atuação dentro da área cultural, pode vir um entendimento de que ele está muito restritivo ou que existe até talvez um direcionamento para determinadas pessoas, artistas, às vezes é uma coisa muito fechada que somente uma pessoa na cidade ou 2 pessoas na cidade vão poder concorrer. Então, tudo isso que diminui a isonomia, a participação democrática dos agentes culturais, tudo isso também pode ser questionado, tá? Importante a gente entender, não dá para a gente simplesmente impugnar um edital dizendo não gostei do edital, né? Você tem que justificar o motivo da sua impugnação. A ideia de resumo da temática é se pode gerar injustiça ou insegurança jurídica, então você pode fazer o pedido aí para impugnação. Bom, a gente já falou de quando fazer, né? Que o prazo é essencial. Vamos falar então para quem enviar. Então, a priori, você deve enviar para o órgão que está fazendo o edital. Então, provavelmente, a Secretaria Municipal de Cultura da sua cidade ou a Fundação Cultural é quem está promovendo o edital. Então, você vai endereçar para essa pessoa. Normalmente, a plataforma que você usa é a mesma da inscrição. Então, se na sua cidade a inscrição é por e-mail, a impugnação também pode ser por e-mail. Se a inscrição é pessoal, você tem que protocolar lá o pedidinho impresso, a impugnação também pode ser impressa. Se o seu município tem uma plataforma, normalmente é dentro da própria plataforma que existe a possibilidade de impugnar. Então, como sugestão, se não tiver escrito nada, vai no setor de protocolo do seu município. Deve existir ali um setor que protocola documentos, ou mesmo na Secretaria de Cultura, você faz o pedido ali da impugnação, coloca no papel os motivos que você acha que aquele edital não está correto, está ilegal ou desproporcional ou não está claro, e eles vão protocolar isso para você ter por escrito essa documentação. E no próximo vídeo, pessoal, eu vou explicar o que acontece depois que você faz o pedido de impugnação. Então, passou para a mão ali da Secretaria de Cultura, da Prefeitura da sua cidade, o que vai acontecer, quais são os caminhos que esse edital pode tomar em relação a essa impugnação, tá? Mas para você receber esse vídeo, você tem que clicar no sininho, se inscrever no canal, é claro, e clicar no sininho para receber a notificação do vídeo e não perder, porque tem muito conteúdo bacana que eu quero trazer para vocês. Deixa também suas sugestões, seus lamentos, as dificuldades que vocês têm, enfim, vamos construir junto conteúdo por aqui, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!